Mulheres Independentes, essa semana está na Clínica Santa Evi para conversar com o Dr. Rafael sobre cirurgia plástica. Fique aí para assistir essa com a gente. Olá, Mulheres Independentes, estamos aqui no consultório do Dr. Rafael para tirar todas as dúvidas que vocês comentaram lá na página da gente. E também outras perguntas que a gente vai fazer. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, como vai? Obrigado por receber a gente e tirar nossas dúvidas, né? À disposição, sempre. Sempre que vocês precisarem, estou aqui para isso mesmo. Muito obrigada. Uma das perguntas que eu vi que muita gente fez, até muitas amigas minhas conversam muito sobre isso. A partir de quantos anos e que idade de quando a gente tem que começar a fazer tratamento estético? Olha, depende muito de que tipo de tratamento estético que deve ser feito. Por exemplo, cirurgia de mama, a gente espera que a paciente já tenha completado o desenvolvimento puberal, que a mama já esteja completada, exceto se for uma situação em que o paciente tem uma deformidade. Já outros tipos de tratamento estéticos, como por exemplo, toxina botulínica, preenchimento, a idade ideal de iniciar esse tipo de procedimento é a partir dos 25 anos de idade, né? Porque o objetivo delas é prevenir o envelhecimento. Não é acabar com ele, é prevenir. Então, se a gente não começa cedo, é muito mais difícil tratar no futuro. Então, já tem que começar cedo esse tratamento? Começar cedo. Quanto mais cedo a gente começa os tratamentos, mais naturais são os resultados. Se a gente esperar para começar a fazer numa fase muito tardia da vida, os resultados são estigmatizados, artificiais e muitas vezes levam a descontentamento por parte dos pacientes e dos amigos, das pessoas que olham, que comentam, não acham que o resultado ficou tão legal. Doutor Rafael, assim, quais seriam os locais que se aplicaria de forma preventiva o Botox, assim? As primeiras rugas a aparecerem no rosto, tanto de homens como de mulheres, são as rugas periorbitárias, essas que são comumente conhecidas como pé de galinha. Essas são as primeiras. Então essas são as que a gente deve iniciar o processo, através de aplicação nessa região para promover a paralisia do músculo, porque é através da paralisia do músculo que a gente previne a formação de rugas. Não é? Então, uma vez a ruga formada, em que ela presente no repouso, não adianta mais a gente aplicar a toxina, que o resultado não vai ser igual. A gente tem que aplicar antes que elas apareçam. Então, essas rugas da região da testa, do movimento de elevar as sobrancelhas, de fechar, de cerrar quando você está com cara de preocupado, aperreado. Então, é essa hora da gente fazer a aplicação, para a gente prevenir. Porque uma vez formada a ruga, a gente tem que fazer outro tipo de procedimento, que é muito mais oneroso para o paciente. Então, a prevenção, a gente começar cedo, é o segredo de resultados artificiais e um custo menor para que o procedimento seja feito. Ah, entendi. Deixa eu até fazer uma pergunta, que é uma curiosidade minha, e que teve uma leitora da gente que fez essa pergunta também lá no Face. Para olheiras, eu sinto que eu passo tratamento, eu faço creme, maquiagem e minha olheira tá ficando cada dia mais funda. Qual seria o tratamento que eu poderia fazer para resolver isso? Olha, olheira é uma das coisas mais difíceis de se tratar, tanto do ponto de vista de cirurgia plástica, quanto do ponto de vista do próprio dermatologista. Eu costumo dizer que o melhor tratamento para olheira é uma boa maquiagem, uma maquiagem importada, entendeu? E evitar dormir bem, se alimentar bem, exposição ao sol. Porque se a gente está falando de coloração da olheira, é muito difícil o tratamento, porque isso tem questões de irrigação sanguínea, de vasos, etc. Não é tão fácil tratar. Já quando a gente fala de olheira, por conta de canais aqui nessa região, como eu até tenho um pouquinho, entendeu? Aí sim, aí tem tratamento. Mas para a cor da olheira tem que ser laser, tem que ser tratamentos de despigmentação, cremes, em que você tem que usar com constância, porque é comum os pacientes começarem e não verem o resultado rápido. Aí, ao não ver o resultado, descontinuam o tratamento e assim nunca atingem um bom resultado. Então, é uma maquiagem boa mesmo. E para os homens, eu acho que o meu tá começando a afundar. Olha, já tô começando a ficar preocupada, já vou querer, dar aquele jeitinho. Tem mais umas perguntas, né? Como é que tá a questão também do homem? O querer fazer cirurgia plástica, que agora o homem está muito mais vaidoso, né? Muito mais vaidoso. O homem perdeu a vergonha de procurar o cirurgião plástico, né? Então a gente observa que antigamente a diferença entre a quantidade de homens e mulheres que a gente operava era muito grande. Hoje não. Hoje a gente recebe muito paciente masculino, principalmente para fazer esse tipo de procedimento. Preenchimento, botox. E a cirurgia feita mais nos homens é o nariz e a lipoaspiração. Nariz? Nariz.
Nariz e lipoaspiração. Pelo menos a minha clientela, eu tenho feito mais nariz e lipoaspiração. É a cirurgia mais procurada pelos homens. Muito bom saber, tá vendo? Olhe. Até porque o homem não tem mama para operar, não tem outras coisas. Não engravida, não fica com o abdômen flácido, né? Então, assim, a não ser em caso de gastroplastia, etc. Mas, geralmente, é nariz e lipoaspiração e botox, os homens. E perderam completamente a vergonha. As pessoas ainda chegam aqui com muito medo de lipo. Chegam. É sempre assim, acham que lipoaspiração é igual a embolia pulmonar, é igual a trombose, e com medo ainda de anestesia. Acham que a anestesia vão matá-los. Isso não existe, isso é um mito. Na verdade, a cirurgia que cursa com mais complicações não é a lipoaspiração, como muita gente pensa. Na verdade, é a abdominoplastia. A cirurgia que tira um pedaço de pele embaixo do umbigo depois que a mulher engravida. Essa é que tem o maior número de casos de complicações que levam à morte, né? Mas isso num percentual muito pequeno, muito pequeno. São realizadas todos os anos no Brasil cerca de 800 mil a 1 milhão de cirurgias plásticas. E a gente houve casos de óbito em torno de 1, 2. Então, estatisticamente falando, é bem menos perigoso fazer uma cirurgia plástica do que uma cirurgia comum, do que uma gastroplastia, uma cirurgia de vesícula. Entendi. Mas cirurgia plástica, morte, por ser um paciente saudável, gera mídia, gera comoção, gera manifestações populares, enquanto que as outras cirurgias não. Quando é uma coisa assim, diferente do que a gente costuma ver, né? Aí uma notícia diferente já chama a atenção. Doutor Rafael, já teve algum casal que chegou aqui, nós queremos se operar junto, ou a mulher dizendo, eu queria que meu boy magia ficasse desse jeito, ou alguma coisa desse tipo? Chega, é muito engraçado. Eu já tive inclusive um paciente que veio aqui no consultório, trouxe a esposa dele e disse assim, olha, se ela não operar o abdômen, eu me separo dela. Aí quando ele saiu de perto, eu disse assim, eu vou lhe operar para você se separar dele. Para você ficar bonita, dar um fora nele e arranjar outro. Porque um homem que diz isso para você não lhe merece. Adorei. Ai, era um assunto também que eu queria saber muito, né? Hoje em dia, a gente, principalmente o blog, a gente fala da mulher independente, que a mulher sempre está procurando a melhoria, sempre em busca disso. Qual o tipo de perfil, o que é que as mulheres, na verdade, procuram quando querem fazer uma cirurgia plástica? Para melhorar a autoestima, às vezes é questão de saúde, ou até porque o marido manda, ou alguém que está interessado. Qual é o que elas mais procuram? Olha, eu poderia escrever um livro de motivos do que traz as pacientes aqui para o consultório. Mas o mais comum realmente é a recuperação da autoestima, principalmente no estado pós-gravídico. É aquela paciente que já teve seus bebês, já tem a prole definida e ela quer recuperar aquela autoestima que ela tinha enquanto ela não tinha um corpo modificado pelo que a gravidez causa, né? De flacidez abdominal, de engorda, etc. Muitas, quando percebem que o casamento está em crise, também me procuram para tentar um resgate com a melhora do contorno corporal. E o caso mais comum é pós-divórcio. Quando a paciente volta para a pista, ela quer voltar bem para cima. Então eu recebo muito paciente divorciado aqui querendo voltar para o mercado. Aquela assim, a famosa volta por cima, né? Volta por cima. É ir pro mercado e ainda humilhar o ex. Também é muito importante. Em alguns casos de divórcio. Doutor Rafael, tem até uma curiosidade que eu estava conversando com as amigas minhas no grupo de WhatsApp. Antigamente eu não via muito isso, hoje em dia já é uma coisa que eu estou vendo mais. Mulheres querendo diminuir os seios, né? Como é que funciona essa questão de tirar a mama? O que é que pode prejudicar a mulher? Se depois, quando a mulher diminui, pode amamentar? Como é que funciona essa parte que eu não entendo nada? Aqui no consultório a gente observa dois perfis de paciente. O fenômeno da diminuição do volume dos implantes, né? Que algum tempo atrás o céu era o limite e os pacientes colocavam volumes enormes, entendeu? De silicone, e com isso levava a perda de resultado, por flacidez, por conta do peso do implante, formação de estrias. Hoje a gente observa um fenômeno da diminuição. Hoje os volumes médios são menores do que algum tempo atrás, falando em termos assim de redução da mama. Já aquela paciente que tem a mama grande, sem ser com silicone e que quer diminuir, ainda é frequente, mas assim é aquela mama muito grande, entendeu? Quando a paciente tem uma mama média ou então uma mama só flácida, ainda existe o desejo da paciente de aumentar. Ainda não observei aqui no consultório aquela vontade de ter mamas pequenininhas, ainda não. Esse aqui seria um implante de quantos ml?
Esse seria um implante 325, seria um implante já considerado Considerado grande. Grande, né? Eu nunca tinha pego no silicone, nunca... Muito legal. Mas é esse mesmo ou esse é só um tipo? Não, esse é o que esse é o que entra. Esse é o que fica definitivo na paciente, entendeu? Que tem essa textura. É considerado um implante de perfil super alto, né? E existem outros tipos feitos de outros materiais, como poliuretano, implantes lisos, como aquele que ela vai lhe passar agora. Esse, hoje em dia, a gente só usa como molde. Antigamente, os implantes de silicone eram assim. Era assim. Mas havia muitas complicações com ele de contratura capsular, né? Que é uma membrana que se forma em volta do implante e deforma o formato da mama. Aí, hoje ele tem essa textura, ele tem esse formato e a textura assim rugosa, exatamente para evitar esse tipo de complicação. Embora ainda possa acontecer com muito menos incidência. E se a mulher, por exemplo, não quer botar silicone, não quer diminuir, só quer dar uma levantadinha? Como é que funciona? É possível, desde que ela tenha parenquima mamário suficiente. Entendi. Né? Se ela tem uma mama... Porque tem mulher que depois da lactação, depois que dá de mamar, a mama evolui bastante, ela atrofia, fica praticamente só pele. Essa a gente não tem como suspender sem o uso de um implante de silicone. Entendi. Mas se ela tem parênquima mamário suficiente, a gente até prefere fazer essa suspensão sem usar um corpo estranho. Porque o corpo estranho, além de agregar... apesar de agregar muita beleza no resultado estético, né, uma mama que é feita com implante de silicone, ela fica mais bonita, a gente tem que admitir. Mas incorpora riscos que a gente pode evitar se o parênquima mamário for suficiente para fazer a suspensão e deixar a mama bonita. Entendi. Doutor Rafael, muito obrigada pelo seu obrigado tempo. Obrigado a vocês, adorei conversar com vocês. As mulheres vão ficar loucas e vamos indicar, logicamente. Vai estar todos os dados do Dr. Rafael embaixo no link da gente. Acessem também, tem as redes sociais, né, de vocês. E fiquem espertos, curtam o vídeo, se gostou, dá aquele like e acompanhem sempre Mulheres Independentes. Muito obrigada, Obrigado viu? a vocês.